Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te explicar todos os detalhes, do principal erro que eu vejo os segurados, os trabalhadores cometendo na hora de fazer um pedido administrativo lá no INSS e com isso terminam sendo prejudicados de várias formas, tá bom? Seja recebendo um benefício menor do que o que eles têm direito, seja o INSS negando o seu pedido administrativo, atrasando o andamento processual e muitas vezes até arquivando o pedido administrativo. E aí, quando há o arquivamento, realmente a gente tem um prejuízo muito grande, porque nessa situação sequer a gente consegue entrar com uma ação judicial para que o juiz determine que o INSS conceda o seu benefício. Você vai precisar abrir um novo processo administrativo para que o INSS volte a analisar o seu caso, tá bom? Então, se você quer saber esse tipo de conteúdo, acompanha, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar todos os detalhes, eu vou te explicar qual é esse erro, como que você corrige esse erro, tá bom? Já se inscreve no canal também e ativa as notificações para que você fique sempre por dentro do que a gente está trazendo aqui nesse canal, tá bom? Então vamos lá. Do que eu vejo aqui no escritório, os principais erros que chegam, que a gente precisa corrigir, sempre estão relacionados à questão da documentação que é necessária ser entregue no INSS. É muito comum, infelizmente, as pessoas pensam que basta fazer um pedido administrativo e esperar que o INSS, com a sua boa vontade, conceda o benefício. E a gente sabe que não é bem dessa forma. Infelizmente, muitos erros acontecem lá dentro do sistema do INSS e quem termina prejudicado é o trabalhador. Eu sei que isso é meio injusto, mas se você não zelar para receber tudo que tem direito do INSS, também não é o INSS que vai fazer esse esforço por você, tá? Então, tem que ficar sempre atento a toda a documentação necessária para que o INSS conceda o benefício da forma adequada. Qual que é essa documentação? Bom, o principal é você começar sempre analisando o seu extrato previdenciário, o CNIS. Você consegue pegar esse documento lá dentro do sistema do Meu INSS. Então, você vai fazer o seu login, vai colocar lá o seu CPF, vai colocar a sua senha e vai pedir o extrato previdenciário e vai baixar a versão completa. Nessa versão completa, você consegue verificar todos os vínculos de emprego que você teve, todas as remunerações que você teve e todas as contribuições que você realizou, caso eventualmente tenha contribuído aí como profissional autônomo, o contribuinte individual, ou tenha contribuído também como facultativo, tá certo? Então você vai conseguir observar tudo isso lá. O segundo passo é pegar a sua carteira de trabalho e pegar os seus demonstrativos de pagamento do INSS. E aí você vai cruzar todas as informações que estão no CNIS e que estão na sua carteira de trabalho e que estão aí nos seus comprovantes de pagamento para o INSS. Você vai ver se todos os vínculos estão devidamente registrados, se todas as remunerações e todas as contribuições estão devidamente registrados e nos valores corretos, tá certo? Por que que isso é importante? Para a concessão, vamos falar aqui primeiro de aposentadoria. Para a concessão de aposentadoria, é necessário que a gente comprove tempo, carência e idade. São esses três requisitos, segundo as regras atuais, para a concessão do benefício de aposentadoria. Além disso, de você ter a necessidade de comprovar todo esse tempo e todas essas carências, todas essas contribuições para efeito de carência, para o cálculo do valor do benefício, o INSS também leva em consideração o valor das suas contribuições. Então, veja, se, por exemplo, você pagava o INSS numa base de R$ 3.000, tá? Se lá no INSS estiver registrado R$ 1.000, por exemplo, você vai ter prejuízo porque o INSS não registrou da forma correta o valor da sua remuneração. Ou, de repente, sequer registrou o valor da sua remuneração. Então, o INSS, nesse caso, vai considerar salário mínimo. Então, veja como isso pode ser prejudicial aí para a sua aposentadoria, dependendo de quantas contribuições ou de quantos salários estão registrados da forma errada ou simplesmente não estão registrados, isso vai acarretar um grande prejuízo para a sua aposentadoria. Então, o que você deve fazer nessa situação é juntar os comprovantes ali de vínculo ou de remuneração. Então, vamos supor que está faltando um determinado vínculo de emprego, Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua carteira de trabalho,
vai pegar lá, sei lá, uns olerites, vai pegar o extrato previdenciário, vai pegar uma folha de ponto, qualquer que seja, né? Você vai pegar esse arcabouço aí de documentos, né? Vai pegar um termo de rescisão de contrato de trabalho, por exemplo, comprovante de seguro-desemprego. Então, veja, tem vários documentos que você pode juntar para comprovar para o INSS que você teve aquele vínculo de emprego, tá certo? Se tiver documentos que comprovem também a sua remuneração, é importante juntar esses documentos que comprovem a sua remuneração para que o INSS proceda a anotação, né, o anotamento ali, tanto do vínculo quanto das remunerações que você recebeu. Agora, vamos supor que o INSS não computou a contribuição que você fez como, sei lá, contribuinte individual. Então, nessa situação, você vai pegar lá as guias do INSS, vai pegar os comprovantes de pagamento e vai apresentar tudo isso para que o INSS proceda às correções, tá bom? Esse procedimento você vai fazer para a aposentadoria e também para para os outros benefícios. Vamos supor que você quer fazer o pedido ali de um auxílio doença. Então, nessa situação, você também vai fazer essas correções para evitar que o INSS conceda um auxílio doença com valor inferior ao que você tem direito, tá? Eu já vi situações aí da pessoa perder 200, 300 reais. Aliás, em relação a perder valores na aposentadoria e no auxílio-doença, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a análise de um caso prático em que a pessoa teria, né, um prejuízo de aproximadamente R$ 500 por mês se a gente não tivesse feito as devidas correções para incluir esses dados no cadastro dela lá junto do INSS, do extrato previdenciário. No final do vídeo vai ter um card, tá bom? Então, se você quer ver esse vídeo, se você quer assistir esse vídeo, você pode procurar aqui pelo canal, ou então, no final desse mesmo vídeo aqui, vai ter um card, vai ter um vídeo que eu vou indicar para você assistir, que é esse, desse prejuízo que a pessoa teria. Vai ter um card que o próprio YouTube vai indicar para você assistir, e também vai ter um card para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Mas aproveita a oportunidade e já se inscreve, tá certo? Vamos prosseguir aqui. Então, você quer o auxílio doença, você vai fazer esse mesmo procedimento para evitar que o INSS conceda um benefício com um valor errado, né, com um valor inferior ao que você tem direito, tá certo? Além disso, você também tem que entregar a documentação médica correta. E o que é essa documentação correta? No caso do auxílio-doença, né, além dos documentos que eu já falei, de fazer essa correção no extrato previdenciário, cruzando ali com os dados da carteira de trabalho, das guias de contribuições, né, avaliando as remunerações, você também tem que entregar a documentação médica, que são laudos médicos, atestados médicos, relatórios médicos, prontuário, tá? Até mesmo receita médica, comprovando qual tipo de medicação que você está utilizando, né, para que o médico possa ver ali, para que o perito possa verificar efeitos colaterais que eventualmente você sofre e que não são compatíveis com a profissão que você exerce, tá certo? Então, muitas vezes é comum, né? Quer dizer, não é tão comum, mas acontece de que a gente consegue a concessão do benefício em razão dos efeitos colaterais da medicação que a pessoa toma e não necessariamente pela doença em si. Ou seja, o tratamento que a pessoa precisa se submeter que termina acarretando a incapacidade para o trabalho, porque os efeitos colaterais são incompatíveis com a profissão que a pessoa exerce. Então, veja, toda essa documentação, ela é muito importante, ela é necessária, tá bom? Você não pode descuidar disso para que o perito do INSS possa avaliar, tá? Agora, uma dúvida que surge com muita frequência aqui é assim: quanto tempo que dura o meu laudo, né? Quanto tempo vale o laudo médico que eu tenho ali do SUS, por exemplo? Eu vejo muitas pessoas falarem que o laudo vale por 90 dias. Na verdade, não é bem assim que funciona, tá bom? Vamos supor o seguinte: você recebeu lá um atestado médico, né? Você estava trabalhando, recebeu um atestado de 90 dias. Durante os 15 primeiros dias, a empresa que é responsável por isso, depois você vai ser encaminhado para o perito do INSS. Você vai ser encaminhado para uma perícia no INSS e esse perito vai avaliar. Vamos supor que o perito concordou com o laudo médico e concedeu aí mais 60 dias de afastamento. Então, veja, nós temos 15 dias de afastamento nessa situação. Temos 75 dias de afastamento, certo? 15 que já estava pela empresa e mais 60 concedidos pelo perito do INSS. Então, nesse caso, você vai ter somente mais 15 dias ali restantes nesse laudo
anterior. Imagina que você ainda precisa permanecer afastado do trabalho e vai marcar uma nova perícia no INSS. O perito do INSS, ele só vai ter condições de te conceder mais 15 dias, que é o tempo que está restando ali na sua avaliação. Agora, vamos supor que você vai para a perícia após os 90 dias do laudo médico, né? E você quer ser submetido, você quer permanecer afastado, tá? Então, veja, você já chegou no limite dos 90 dias. Agora, você está falando, não, Breno, mas esse exemplo que você está dando vale 3 meses, né? Vale 90 dias o laudo. Realmente vale 90 dias, porque o médico, né, que atende o seu caso, lhe deu 90 dias. Agora, vamos supor que o médico só deu 60 dias, que o médico colocou no atestado que você precisa apenas de 60 dias de afastamento ali para a sua recuperação. Então, veja, no mesmo exemplo, você voltou para a perícia após 75 dias, com um laudo de 90, tudo bem, o perito vai conseguir conceder até mais 15 dias se você não tiver um novo laudo. Agora, o perito, você voltou com 75 dias, após o laudo que te deu 60 dias, o perito não vai mais conseguir conceder o seu benefício. Então, é muito importante que você fique atento ao que está escrito no seu atestado médico, no seu relatório médico. Não existe, tá bom? Essa questão, o laudo vale 90 dias. Não é bem assim. Observe o que está escrito, o que o médico colocou no seu laudo. É isso que você deve levar em consideração, tá bom? Falando em laudo, é importante que o seu laudo conste pelo menos o seu nome, qual é a doença, qual é o CID, o nome do médico, o tempo que você precisa para a recuperação, também assinatura e carimbo do médico, constando o número do seu registro do Conselho Regional de Medicina, tá certo? Esses são os requisitos para que o laudo possa ser aceito pelo perito médico lá no INSS na hora da perícia. Então, observe bem se todas as informações foram preenchidas no seu laudo médico, tá? Porque senão você pode ter problema lá na hora de passar na perícia. Breno, é injusto, o médico tinha que saber disso. Beleza, até concordo que é, mas o prejudicado vai ser você. Então, faça um esforço aí para conseguir o laudo da maneira correta, tá certo? Eu sei que muitas vezes é complicado, principalmente para quem depende do atendimento do SUS, mas é assim que funciona. Como eu falei, o prejudicado vai ser você, então vale a pena fazer um esforço aí para conseguir o laudo da maneira correta e para ter esses laudos sempre atualizados, tá certo? Você também pode fazer o pedido ali do prontuário médico, né? Levar esse prontuário para a perícia do INSS, que o perito vai analisar a situação, ele vai ver toda a evolução do seu caso, como que está sendo o seu tratamento, como é que é o prognóstico aí de sua recuperação, pode ser que ajude na sua situação, tá certo? Lógico que isso tudo tem que passar pela avaliação de um profissional especializado para que você saiba se esse documento vai realmente te ajudar ou não, mas normalmente o prontuário ele ajuda sim na concessão do benefício, tá bom? Porque tem um volume maior de informações que o perito pode analisar lá na hora da perícia no INSS, tá certo? Vamos para outro exemplo aqui que é muito comum também ter confusão. O pedido de pensão por morte, no caso de pessoas que vivem em união estável, tá certo? Na união estável, a gente vou falar em relação ao cônjuge e ao companheiro, tá bom? Porque filho termina sendo uma situação mais tranquila, a gente não tem muitas variações. Se for um filho que é capaz de trabalhar, normalmente ele recebe até os 21 anos. Se for um filho que tem algum tipo de incapacidade, ele não pode trabalhar, ele vai receber de forma vitalícia, mas o problema normalmente está nas pessoas que vivem em situação de união estável. Essas pessoas, elas esquecem de levar em consideração que devem comprovar a união, é o primeiro requisito para a concessão do benefício, deve comprovar quantas contribuições foram realizadas pelo segurado que faleceu, esse também é um dos requisitos e deve ser segurado, apesar de não existir carência, mas existe um número mínimo de contribuições para que o benefício possa ser superior a 4 meses, tá certo? Veja, eu não estou falando, muita atenção, eu não estou falando que existe carência para o pedido de pensão por morte, mas existe um número mínimo de contribuições
para que o benefício seja pago por mais de 4 meses, tá certo? Então, você tem que comprovar a existência da união estável, você também tem que comprovar as contribuições, o número de contribuições que foram realizadas para o INSS, e também deve comprovar o tempo de união estável, tá certo? Por quê? Porque se essa união também for inferior a 2 anos, você também só tem direito a 4 meses de pensão por morte. Além disso, é necessário comprovar a sua idade. A sua idade é bem simples, né? O seu documento de identidade oficial já faz essa comprovação. Como que eu comprovo as contribuições? Carteira de trabalho, se a pessoa trabalhava como autônomo, com as guias de pagamento do INSS e os respectivos comprovantes, tá certo? Como que eu comprovo a união estável? Com documentos. Então, você pode ter, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas fazem declaração de união estável. É interessante sempre renovar essas declarações, tá bom? Você pode fazer aí, sei lá, a cada 2 anos, a cada 3 anos, como você achar que é mais eficiente, como você achar que é mais adequado para a sua realidade. Mas é importante que você atualize esses documentos, porque se você fez, por exemplo, uma declaração lá em 1990, e a pessoa veio a falecer agora em 2020 e 2022, o que garante que você permanece vivendo em união estável com essa pessoa, tá certo? Então, é um documento válido, sim, mas ele precisa ser atualizado e precisa ser juntado com outros documentos. Também vale certidão de nascimento de filhos, certidão de batismo, por exemplo, em que o homem e a mulher foram padrinho e madrinha, respectivamente, tá certo? Comprovante de conta conjunta no banco, declaração de imposto de renda, que um declara o outro como sendo seu dependente, até documentos de um hospital, né? Aqui tivemos um caso, por exemplo, em que a gente juntou no processo a cópia de que a mulher era acompanhante do seu cônjuge, né, do seu convivente, no hospital, no momento em que ele estava doente. E dessa internação, ele veio a óbito. Então, veja, ela estava no hospital junto com ele ali no momento de maior sofrimento da sua vida, né, e no momento que ele veio a óbito. Juntamos também os comprovantes de que ela que realizou os gastos funerários, o gasto com enterro, com sepultamento, né, com a compra do caixão. Então, todos esses documentos aí serviram para comprovar a real existência da união estável no momento do óbito, né? Juntamos as certidões dos filhos, que comprovou que a união já era antiga, e assim ela conseguiu receber a sua pensão por morte, tá? Por todo o tempo que a legislação prevê, tá certo? Importante lembrar que hoje a pensão ela não é mais vitalícia, né? Já falei e repito, a pensão não é mais vitalícia para a esposa e para a companheira, ou para o esposo, né, para o marido e para o companheiro, tá certo? Vai depender desses fatores que eu falei, inclusive um deles é a própria idade da pessoa que irá receber a pensão, tá bom? Então, para concluir aqui, né, o principal erro está sempre relacionado à questão da documentação e de os principais erros, né? A questão da documentação deve ser sempre conferida, analisada, ver se ela é adequada para o seu caso e pelo fato de não apresentar os pedidos corretos e de não pedir a correção das informações que constam lá no INSS, no extrato previdenciário. Então, sempre faça isso. Sempre que você for fazer um pedido no INSS, faça como se fosse uma petição, né? Coloque no papel. Olha, meu nome é fulano de tal, meu CPF é tal, meu endereço é tal. Está aqui o meu RG, o meu CPF, está aqui o meu comprovante de endereço, sou trabalhador, constam essas informações no CNIS, preciso corrigir essas informações. Aqui, o benefício que eu quero é a minha aposentadoria. Então, está aqui os documentos. Sou trabalhador, trabalho há tanto tempo, estão aqui as minhas contribuições, quero o auxílio doença, estão aqui os documentos médicos também, né? Além da minha carteira de trabalho e dos outros documentos, está aqui também a documentação médica, certo? Então, tudo isso vai servir para que o INSS analise o seu caso, tá bom? Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido todas essas informações. Caso tenha ficado com qualquer tipo de dúvida, basta deixar aqui no comentário, tá certo? Eu costumo responder todos os comentários que deixam aqui. Nem sempre eu consigo responder de forma tão rápida, de forma tão imediata, mas eu respondo todos os comentários, tá certo? E se você também tem alguma sugestão de pauta, sugestão de conteúdo, pode deixar nos comentários que vai ser uma satisfação gravar novos vídeos para esse canal, tá bom?
Agora que você já chegou até aqui, eu espero que você já tenha se inscrito no canal, ative as notificações e compartilhe, tá bom? Com certeza você vai ajudar alguém compartilhando esse conteúdo, alguém que precisa dessa informação, para que o seu benefício não seja negado lá no INSS. E dá o joinha também para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante e ajudar na distribuição aqui dentro da própria plataforma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.